Educação à distância, mudando realidades. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Jornada de Metodologia dos Trabalhos Acadêmicos e Científicos do curso de Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e te convido a fazer uma digressão nas memórias. Neste episódio, vamos começar com o Pequeno Príncipe. Saint-Exupéry. Vou lá para um final que vocês devem já ter ouvido em algum momento aí, mas ainda não é o final é surpreendente, viu, gente? Não vou dar spoiler. Leiam o livro. Bom, então o Pequeno Príncipe encontra a raposa e voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável. Então, vem comigo. Bom, neste episódio de jornada, nesta jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos, eu convido vocês a algumas memórias. As memórias, elas são tão importantes para a história, elas são tão importantes para você, para que você possa aí entrar, para que você possa se entender como professor, para que você possa se reconhecer a sua identidade enquanto professor, enquanto educador. Ela vem das histórias de outras pessoas. A história da educação se faz pelas histórias de todos os educadores, de todos os alunos, de todos os professores, diretores, pela comunidade. Então, na verdade, não é uma história, são várias histórias. E é por isso que eu te convido a fazer parte dessa história, que é a metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos. Nessa etapa, memórias subterrâneas. Bom, memórias subterrâneas também faz parte aí de uma das jornadas da disciplina de práticas educativas, práticas colaborativas, né? Nessa memória, a gente vai ter aí o que te inspira. O que te inspira a ser professor? O que te inspira a educar? O que te inspira a conhecer, a usar, a transformar, a mudar de ideia? O que te inspira? A gente aqui, como não poderia ser diferente, tem uma frase aqui do Paulo Freire que é maravilhosa e eu tenho que ler com certeza, né, porque ela vai nos inspirar o suficiente, que é: o que estamos sendo? Por que estamos sendo? Como estamos sendo? Quem estamos sendo? Isso, Paulo Freire. Ele sim, Paulinho, né? Paulinho que é nosso ali, né, amiguinho. Então, o Paulinho, ele vai dizer todas essas reflexões para você. E nessa trilha, Memórias Subterrâneas, é que você também vai começar a construir essa sua identidade. E a sua identidade remonta aí a algum tempo, né? Eu te convido a assistir um vídeo aqui muito interessante que vai dizer para que você, né? Por que você existe? Será que você ser melhor, será que você ter mais é o que te inspira? A meritocracia que a gente vê muito na educação hoje, tem que tirar 10, tem que ser um aluno A, tem que ser um professor nota 10, tem que ser, né? Essa etiqueta conglobante que a gente vê por aí é uma reflexão que a Ritinha Von Hunt vai fazer aí nesse vídeo da meritocracia. E eu convido vocês a assistir o vídeo e traçar algumas reflexões. Lógico que o momento é meu, não é da Ritinha, então a gente vai deixar isso como um a mais, um plus. Bom, e aí a nossa jornada começa assim, né? Ela continua e agora nós vamos escalar os pontos mais altos, que é a produção científica e o registro docente. Sim, o registro docente, aquele da prática educativa do dia a dia de professor, ele transforma a realidade.
há um tempo atrás tinha-se uma cultura de que esse registro docente ele não tinha significativa importância, mas hoje as teorias, as pesquisas determinam e indicam que o registro docente tem o condão de não só ser reflexivo, como Paulo Freire comentava, né? Uma ação, reflexão e uma ação. Então, a ação de dar a aula, de registrar, de movimentar a sala de aula, a prática educativa, essa ação, ela se reflete, ou seja, você reflete a respeito dela, a respeito dessa realidade, a partir do momento que você registra a sua prática. Por isso o registro docente é tão importante. E esse registro docente, a gente vai ver como que ele pode se transformar em um conhecimento científico, seja pela história oral, seja por relatos de experiência, seja inclusive como uma investigação científica para construir um novo conhecimento por meio da pesquisa. E aí nós vamos discutir, é possível transformar o mundo? Você já vinha naquela reflexão, ousar a transformar, né? Vamos ousar a transformar. Então, é possível transformar o mundo? Com certeza, né? Se você não acreditar que é possível transformar o mundo, então, será que você é professor? Porque todo professor acredita que é possível transformar o mundo. Um outro vídeo que eu convido você a essa reflexão é um vídeo recente do Gabriel Pensador, que ele vai falar chega. Não vou dar spoiler porque é muito bom, mas olha só, se eu fosse vocês, eu não perderia esse vídeo do Gabriel Pensador. Ele faz uma crítica bastante forte sobre a realidade, né? Chega do quê? Chega da realidade, chega de ser professor com quadro e giz, chega de ser professor sem condições, chega de ser professor com muitos alunos, chega de ser professor sem material, chega de ser professor com uma sala sem ar-condicionado, sem condições de infraestrutura. O que que chega na realidade que você quer transformar? Eu te faço essa pergunta, né? Às vezes a gente vê alguém assim, do estúdio falando, ou um livro tão bonito, e a gente desconhece a maior parte da realidade da educação brasileira. Eu, por exemplo, já trabalhei numa escola multisseriada, na zona rural, em que a gente não tinha água, e eu, Anabela, tinha que fazer a merenda, limpar a sala de aula, arrumar as cadeiras e ainda dar aula para primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e 2 alunos com necessidades especiais. Então, o que que chega para você na realidade da educação e que você quer transformar? E que você vai transformar por meio da sua prática educativa? Bom, para isso é importante registrar. Para você transformar algo, você precisa saber o que que você quer transformar. E um dos elementos para se transformar é você registrar essa prática. E aí você começa a falar politicamente. Será esse registro docente, registrar a aula que você deu, como que você deu, com quem que você trabalhou, com quem você dialogou, será que é um registro político? Será que é um registro de resistência, um registro de crítica, um registro de transformação? Porque a prática política, ela não é só uma prática de crítica, ela também é uma prática de transformação, né? A ação é política. Você age de modo político. E aí eu convido vocês a algumas leituras, evidentemente, que são essas leituras Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, evidentemente. Todo livro ele é curtinho, sem ter algumas páginas, a gente lê rapidinho, em que Paulo Freire vai trazer justamente o que nós precisamos refletir a respeito da nossa prática. E dentro do livro da Pedagogia da Autonomia, ele vai falar que o registro é um processo de ação política e é um processo da prática educativa, sobre o qual a gente constrói novos conhecimentos, em um constante diálogo. Também tem um livro, claro, né, que se estamos falando de metodologia científica, você precisa aí traçar alguns caminhos metodológicos que a ciência organizou, que são as normas, para que a gente tenha maior atenção no conteúdo do que está escrito e não no entorno do que está escrito. E aí eu recomendo aí Metodologia da Pesquisa em Educação, do João Matari e da Daniela Ramos, que está disponível, está disponível na biblioteca virtual para quem estuda aí no Instituto Federal. Então você pode consultar, ele vai trabalhar da metodologia específica para a área
da área das humanas, sociais aplicadas, especificamente à educação. Quais são os métodos, quais são as técnicas que são mais utilizados, não apropriados, porque depende de cada realidade, mas mais utilizados para produção científica na área da educação. A história oral, o relato de experiência são alguns exemplos, mas nós temos inúmeras metodologias, como o estudo de caso, a experimentação, o levantamento. São vários elementos que nós vamos ver com mais calma nos próximos capítulos, nos próximos episódios. Aliás, numa outra trilha, né, que é a trilha de normas e procedimentos científicos, mas fica aqui a recomendação do livro do João Matara, em que ele vai trazer métodos e procedimentos mais utilizados para a prática da pesquisa em educação. Também tem uma outra leitura que não poderia deixar de ser recomendada, que para que você realize educação, para que você realize pesquisa, a pesquisa houve um tempo em que ela era entendida como algo que deveria ser extremamente objetivo. Não teria subjetividade, não teria opinião na pesquisa. Esse paradigma caiu por terra. Não que a pesquisa tenha que ser exatamente objetiva. Algumas áreas exigem essa objetividade, mas outras áreas, como as humanas e a educação, exigem subjetividade, porque são seres em diálogo, são seres em relação. E a relação, ela se dá pela subjetividade humana, que é a essência do ser humano. Nós somos seres subjetivos, nós somos seres que têm ideias, que nós temos pensamentos, emoções. E aí, a crítica é uma subjetividade, é um posicionamento que você tem dentro daquilo que você investiga. E o Michael Apple, em Educação Crítica, vai trazer algumas reflexões de como é essa educação crítica, o que torna uma educação crítica, como você vai ser um educador crítico, aquele que não educa para que se caiba nas caixinhas, mas para aquele que educa para fora das caixinhas. Como o Design Thinking, que é algo bem recente e que de repente vale a pena ser investigado na educação. Então, essas são as principais referências para que você possa fazer um resgate das memórias e para que isso possa ajudar ou contribuir na trilha das memórias subterrâneas para que você possa usar a transformar. Além disso, além do vídeo aí que eu recomendo do Gabriel Pensador, tem aí a minha realidade e a sua. O que significa isso? Te convido para, além, numa leitura de hipertexto, você ir para conhecer a realidade. O registro docente é um ato de conhecer a sua realidade, é um ato de reflexão sobre o que você faz, a reflexão sobre a prática, tão enraizada em Paulo Freire e tão enraizada nos maiores teóricos da educação. E aí, desde Vygotsky, a Maria Montessori, a Magda Soares, a Ruth Rocha, a Piaget, a Howard Gardner e tantos outros teóricos, eles foram conhecer a realidade de como se aprende, a realidade de como se constrói os pensamentos superiores. E para conhecer a realidade e demonstrar que o registro docente é uma prática de pesquisa científica, especialmente na educação, nada melhor do que esse filme. Esse filme é maravilhoso, tá? Escritores da Liberdade. A partir da ideia, e ele conta a história de que a partir da ideia de escrever para expressar o que sente e enfrentar os desafios das suas vidas, partindo das histórias de vida dos outros e de sua própria para promover a transformação. Vou contar só um pouquinho porque vocês não podem, vocês têm que assistir. Essa professora, ela assume uma escola, um curso em que todos desacreditam os alunos e a transformação começa a partir do momento que ela entrega um diário para esses alunos, eles começam a registrar a sua vida escolar. Então é esse também o convite que eu faço da importância do registro docente como elemento de pesquisa e de como esse registro docente pode ser instrumento de ação, reflexão para uma nova ação, ou seja, para ousar a transformar a realidade que você está e a dos outros também enquanto professor. Então fica aí, o convite para assistir esse filme que é fantástico. E, por fim, mas não menos importante, a partir dessas reflexões, vamos caminhar
para a trilha do que é necessariamente um procedimento científico. O registro docente ou o portfólio, que a gente pode entender como um diário de bordo, um diário de registro, ele faz parte, ele é um instrumento de pesquisa muito utilizado pela área da educação, por aquele que é professor, você e eu. E aí a gente vai entender que para fazer ciência, a produção científica, ela tem uma composição aí didaticamente falando, não necessariamente que ela tem que seguir essa regra, claro, né, mas ela tem que ter a maior parte, né, dos teóricos, né, eles fundamentam essa estrutura, que é o quê? Você tem a concepção de pesquisa, então primeiro você tem aí, tá aparecendo aqui na tela, você tem a estrutura da pesquisa, o que você quer pesquisar, aí você elabora um projeto de pesquisa, então, com aquela pergunta, lembra da curiosidade? Então você fica curioso, tá, como é que a criança aprende? Ou qual o melhor jeito de aprender? Todo mundo aprende do mesmo jeito, no mesmo tempo, com os mesmos instrumentos, com os mesmos recursos? E aí você faz essa pergunta e você, então, de repente a gente consegue aprender por meio do brinquedo? O lúdico é importante? Você faz essa pergunta e você, mas como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu sei se aprende? Quanto tempo que demora para aprender? E você vai organizar num projeto de pesquisa, sempre com auxílio de um professor orientador, como é que você vai realizar essa pesquisa para buscar a resposta para essa pergunta que você tá aí crescendo no seu coração. Você vai fazer, então, o projeto de pesquisa indicando quem você vai investigar, quando, de que jeito, como, onde, quando, por quê, para que você vai investigar isso, quanto que você vai gastar, se você vai precisar comprar livro, vai comprar papel, vai acessar a internet. Faz o projeto e aí você começa a coletar os dados. Por exemplo, o registro docente é um instrumento de coleta de dados. A entrevista é um instrumento de coleta de dados. O relato da história oral é um instrumento de coleta de dados. Você coleta esses dados e aí depois você vai fazer a interpretação desses dados. Depois você vai analisar esses dados, fazer uma reflexão sobre o que foi anotado. Vai redigir esses dados, ou seja, vai fazer uma transposição dos dados que você coletou para um texto mais formal, mais estruturado, e toda ciência produz conhecimento. E todo conhecimento, sua razão de existir é divulgar, é levar a todos esse conhecimento novo, para que todos tenham a oportunidade de saber e, quiçá, mudar de ideia. Então, o objetivo da produção científica, da pesquisa científica, é gerar novo conhecimento. E esse conhecimento precisa ser divulgado por meio de uma publicação. Seja um artigo, um livro, um relato, um banner, um cartaz, um seminário, ele precisa chegar ao público. Esse é resumidamente o processo científico e que a gente vai entrar em maiores detalhes em próximas trilhas, em próximas jornadas. Para isso, a gente vai usar aí alguns aplicativos, mas a gente vai conhecer esses aplicativos posteriormente também. E, então, essa reflexão de você ousar a transformar por meio da ciência, para que você mude a realidade educacional, é o que eu chamo você para conhecer e resgatar nas memórias subterrâneas, realizando assim, quem foi o seu professor? Qual foi o seu primeiro professor? Qual foi o professor que te alfabetizou? Que método que ele utilizou para alfabetizar? Que método que você utilizaria para alfabetizar? Se você tem filhos, netos, sobrinhos, como será que esse professor alfabetiza? Ou como será que esses primeiros anos de letramento dessas crianças? Qual será que é a técnica utilizada hoje? Onde que esse professor leciona? Onde que você estudou? Qual era a realidade da sua escola? Essas memórias, elas dizem muito sobre quem nós somos e o que nós queremos ser, o que nós queremos transformar. Então, convido vocês a, mais uma vez, transformar a realidade por meio da educação. Portanto, convido vocês a fazer uma mineração aí, uma digressão às memórias subterrâneas sobre a sua identidade e sobre os professores que passaram pela sua história. E saber que você é responsável por aquilo que você cativa. Até mais, bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.